Bom dia a todos aqui no salão presentes, também nossos internautas. Sejam bem-vindos para mais uma programação doutrinária do SEDAG. E hoje teremos aqui, quem vai nos conduzir na manhã de hoje é o nosso companheiro Edivaldo César, que já está aqui, e qual chamamos para compor a mesa. Ele vai tratar sobre a lei de sociedade. Mas antes de passar a palavra para ele, vamos orar. Jesus, mestre e amigo incondicional, permite-nos, Senhor, que através dos pensamentos ligados a Ti, possas Tu nos envolver a todos, Senhor. Ainda somos aqueles que Te apresentamos quadros diversos, por vezes de inseguranças, de receios, de conflitos, de dúvidas. Mas o Teu amor incondicional a nos envolver, banha-nos a todos, Senhor, pela Tua dúlcida presença, através dos Teus emissários aqui conosco, aos quais, desde já, agradecemos a misericórdia, o assessoramento e o auxílio de sempre. Jesus, sabes tu das nossas necessidades, mas te suplicamos, porque és o nosso guia, és o nosso modelo. E permitido por Ti, Tu estás conosco até o consumar dos tempos, como nos dissestes outrora. Temos essa convicção de que estás conosco. E nesta manhã de hoje, Senhor, em particular, envolve também ao nosso irmão Edivaldo César, que vai nos conduzir, Senhor, semelhante a Tu que conduzias o Teu rebanho. Nesta manhã de hoje, então, nos conduzindo às reflexões em torno do tema proposto, envolve também, ó Mestre, aqueles que aqui não puderam estar conosco, que onde se encontrem, Senhor, sintam também estas Tuas vibrações de amor, de carinho, de humildade e de paz. Na certeza de que estás conosco, então, aqui, com a Tua permissão, Senhor, iniciamos mais um encontro doutrinário do SEDAG. Fazemos votos de boas reflexões, de saúde e paz para todos. Edivaldo, esteja à vontade. Bom dia a todos que estão vinculados conosco neste momento, aqui no campo físico da casa e aqueles que nos acompanham pelo Instagram do SEDAG. Então é um prazer estar aqui mais uma vez nesta manhã de domingo, para que nós possamos entender e aprender um pouco mais da vida, através da doutrina, que está nos esclarecendo, para que nós, ao sairmos daqui deixando essa existência, possamos levar algo mais, já desperto para a realidade da qual nós fazemos parte, Nós já ouvimos na Casa Espírita, estudando doutrina, que nós não somos somente seres encarnados. Nós vamos muito mais além. Essa encarnação não é a primeira, não é a última, porque nós estamos em processo de educação, orientado por esse mestre, que se chama Jesus de Nazaré, que a doutrina é uma doutrina cristã também, não é? E nos ensina muito. E agradeço à casa mais uma vez o convite de estarmos aqui estudando também e aprendendo. Porque cada vez que nós estudamos um tema, nós estamos aprendendo ele cada vez mais, colocando em nossa consciência para colocar em prática, não é verdade? Porque nós só seremos vitoriosos quando nós colocamos em prática. E esse mês de julho tenho acompanhado as programações da casa, estudando as leis morais. Então as leis passaram por aqui e continuam. Hoje nós estamos aqui, responsável pelo trabalho de entender. O que entender por lei de sociedade? Então todos nós vivemos em sociedade, estamos em uma sociedade. Então sociedade também é lei.
É necessário que nós convivamos juntos, porque qual é o objetivo, né? Tudo está atrelado à lei divina, que é a lei maior que nos auxilia. Então, para começar, nós trazemos aqui as leis morais da vida, através de quê? Do Criador e mantenedor da vida, que é Deus, que nós assim o conhecemos pelo nome, pelo título. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Aí a nossa mentora Joana de Ângeles, que está nos auxiliando a entender. Invioláveis constitui o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente a inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Joana de Ângeles, numa psicografia de Divaldo Franco. São de todos os tempos, leis servem para reger, para orientar e para manter. E as que emanam de Deus, o nosso Criador e mantenedor, Deus não somente cria, mas Ele mantém. Estamos nós aqui. Criador do universo, Criador de todas as coisas, não é assim que diz a Bíblia? Criador do céu e da terra e de tudo que nela existe. Então, tudo que existe é obra de Deus. E para que essa obra se mantenha, Ele também cria leis de todos os tempos, as leis de Deus. Nós conhecemos a Bíblia. A Bíblia é uma proposta da lei de Deus trazida para nós da humanidade no passado bem longínquo. Hoje nós não estamos mais naquele nível. E à medida que nós vamos evoluindo, a mesma lei vai sendo mais clara para que nós já possamos entender melhor. Então, mantenedor e criador. As revelações, como é que elas acontecem? Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco. Não se submetem a injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejam dar um padrão próprio, talante, submetendo as suas torpes determinações. Significa dizer as revelações que nos chegam, como Moisés chegou e trouxe o olho por olho, o dente por, que todos nós conhecemos. Ele falou daquela forma, porque naquela forma nós éramos ainda muito mais primitivos. E não iríamos entender se ele passasse a mão pela cabeça. Então ela continua nos dizendo, através dos tempos, pouco a pouco, de acordo com o nível evolutivo de cada um de nós. Transitórias, não se submetem. Não é transitória a lei, não. Ela vem para se afirmar, para se esclarecer. Jesus, quando veio depois de Moisés, o que ele disse? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar prosseguimento. Porque lei divina ninguém destrói. As nossas são modificadas com o tempo, porque nós vamos evoluindo. Veja que as leis do Brasil não são iguais às leis de outros países. Tem diferenças, porque cada grupo de espíritos que orientam os países, eles trazem sua lei de acordo com a compreensão de cada um. O que é lei, é determinação aqui, em outro país já não existe mais, já tem outra feição. Então, para os povos nos mundos também é assim. Então, as paixões humanas não mudam. Nós podemos muitas vezes até desejar não aceitar, aí já é outra questão, né? Questão de livre-arbítrio de nós espíritos. Mas a lei divina é imutável. Se chove, às vezes a gente reclama, está chovendo. Mas está fazendo sol, fazendo muito calor, né? Porque é do nosso hábito ainda de não entendermos, mas a lei divina não muda por isso não. Alguém já nos disse uma vez, olha Edivaldo, se Deus nos castigasse, Ele atendia todos os nossos pedidos, imagine. Verdade? Quantas coisas nós pedimos que ainda não estamos em condições de administrar, mas a gente quer, porque imagina que já estamos em condições. Mas o Pai Criador é quem bem nos conhece, e Jesus também, que é o irmão mais velho que nós temos, né, mais evoluído, que é responsável por esse planeta que se chama Terra, onde nós estamos. Então as leis vêm aí, profetas, orientadores, nós vemos ali um profeta, uma imagem simbolizando Jesus e Kardec.
agora nesse momento, como 3 revelações que já passaram pela Terra, para nós aqui no Ocidente, e agora estamos estudando doutrina espírita sob a orientação dele, o nosso mestre, Jesus de Nazaré. São as chamadas leis naturais. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito, que na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência de sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. Lei natural ou lei divina? Kardec pergunta, qual a importância das leis naturais? E eles respondem, essas leis naturais que vêm de Deus, a única necessária para a felicidade do indivíduo. Nós só nos sentimos infelizes quando nós nos afastamos da lei. Ou seja, quando fazemos algum ato que a nossa própria consciência nos cobra, porque a lei é natural e é para todos, porque Deus não tem privilégio de espíritos e nem poderia ter, porque senão seria preferência, né? Então essas preferências ainda fazem parte de nós espíritos, que preferimos uma coisa em relação a outra, uma pessoa, mas para Deus não. Não existe nenhum espírito que não vá alcançar a perfeição, a felicidade e a angelitude. Porque está na nossa própria consciência essa proposta da lei divina. Então, amor, justiça e equidade. Amor para todos, justiça para com todos e equidade também. Perante Deus, nós somos todos iguais. Que fomos criados iguais, simples e ignorantes, significando dizer que nós temos uma trajetória, um objetivo que é alcançar a perfeição relativa a cada um de nós espíritos, porque absoluto somente Deus. E nós estamos caminhando como? Através do estudo, através da prática, através das vivências. Nós estamos encarnados, só nós aqui, esse grupo que está aqui no SEDAG agora de manhã, só nós estamos no planeta Terra? Não, nunca. Então Deus, se fosse para vivermos isolados, sozinhos, estaríamos sozinhos, cada um em um planeta. Imagine, que situação, que dificuldade, né? Então viver em sociedade é um grande processo educativo. Por quê? Porque já começa em casa. A mini sociedade, onde todos não somos iguais. Nós somos iguais na criação e na determinação final, que é a perfeição, todos. Mas entre a simplicidade e a perfeição, esse caminho que cada um de nós faz, está ainda submetido à nossa condição. Por isso que nós estamos diferentes. E aí, nessa sociedade chamada família, nós já percebemos que nem tudo é igual. Imagine lá fora. Aqui, cada um de nós viemos de uma família, não foi? Encarnada agora, e um núcleo também desencarnado que nos acompanha, que fizeram o nosso planejamento encarnatório. Mas viemos todos nessa manhã, ou aqueles que estão em casa também nos assistindo, ou no local de trabalho pela internet, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Mas uma coisa nós sabemos, somos filhos do mesmo Pai, Criador. O Pai é único. E foi Ele que nos disse, quando orar, de dizer assim, Pai nosso que está nos céus. Mostrando para nós que o Pai é nosso, e Ele também é nosso irmão, por isso, que também foi criado, assim como nós, para estar hoje como mentor espiritual do planeta. Muitas vezes os indivíduos se tornam contrários à lei. Ser contrário às leis, o desacato, a desobediência aos seus códigos, engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Rebelião contra Deus. Aqueles que se rebelam contra Deus sofrem muito mais, porque a lei, Jesus já nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê, mestre? O meu fardo é leve.
meu jugo é suave, porque meu jugo apenas impõe ou pede a observância da lei. Todo espírito que observa a lei é tranquilo. O fardo é leve, mas quando nós reclamamos, não aceitamos, dizemos que não merecemos, quantas vezes nós já dissemos isso, né? Ah, eu não mereço, meu Deus, sou uma pessoa tão boa, eu faço isso, faço aquilo, fui fazer o bem a alguém, estou recebendo de volta o não bem. Ou já ouvimos isso ou não? E às vezes nós próprios até dizemos, né? Pura incompreensão ainda das leis. E ele diz ali, o desacato, a desobediência a seus códigos trazem sofrimento e desalinho. É o que está acontecendo ainda em nossa sociedade. Espíritos que não aceitam a ordem das coisas e tentam modificar. A lei humana se modifica, mas a divina não. Elas estão estabelecidas desde o momento da nossa própria criação, está na nossa consciência, como dizem os espíritos da Kardec, quando ele pergunta, e onde é que está escrita essa lei de Deus? E ele diz, na consciência do espírito, na consciência do ser. Então, todos nós temos essa marca e sabemos qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para melhorar em cada encarnação que nós estamos vivenciando. Então, não adianta ser rebelde contra as leis, porque no final vai trazer sofrimento, vai trazer dor, vai trazer reajuste, propósito para a próxima encarnação. Então, nós já sabemos disso e a partir daí o que fazer? Buscar o entendimento das leis. Nós dizemos que Deus é Pai, é justo, é amoroso, é bondoso, é misericordioso e é realmente. Mas quando nos ocorre algo de dor, aí pronto. Quantas vezes a gente até duvida, né? Será que Deus é Pai realmente? Sim. Às vezes foi uma infração que nós cometemos e que o retorno da lei é essa, castigo não, porque a lei foi criada assim. Tem uma parte que se chama ação e a outra reação. Está vendo como nós sabemos? E saber é bom, porque a gente se esclarece e esclarece as outras pessoas também que conversam conosco, principalmente na família. Ação e reação é da lei. Se nós fazemos uma ação boa, volta para nós aquele bom que nós fizemos. Se for o contrário, também volta. Mas muita gente não sabe disso. Muitos espíritos que estão ainda encarnados, desencarnados, cometendo atos desatinados, muitas vezes não creem nem na existência do Criador. Por isso estão fomentando atos desatinados, porque sem qualquer responsabilidade. E os espíritos nos dizem, a quem mais sabe, muito mais será pedido. Nós que estamos aprendendo, para a gente colocar em prática, né? Seja esclarecendo alguém que ainda não sabe o que nós já sabemos, muitas vezes vem nos perguntar, a você que frequenta lá o Centro Espírita, me diga aí, está se passando isso, não é assim? E a gente esclarece de acordo com o nosso entendimento do que a gente está estudando e está ouvindo nas palestras doutrinárias. Isso é um processo de ajuda e de evolução para todos. Os que trazem as leis, quem são os que trazem as leis para nós entendermos? São chamados profetas, legisladores e sábios. Têm sido os maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai Amantíssimo, através dos tempos, a fim de que o homem, no ergástulo carnal, ou seja, encarnado, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino venturoso que nos espera. Moisés, Elias, Jesus, Kardec, profetas diversos. Hoje os espíritos estão aí, se comunicando através das mediunidades harmonizadas, equilibradas, trazendo conhecimento, o médium psicografando livros, para que a gente possa hoje estar com as leis nas mãos. Evangelho segundo o Espiritismo, tudo começou lá no passado, nas leis de Moisés, trazendo os 10 mandamentos, escrito na pedra, porque na época era na pedra que se escrevia. Amar a Deus acima de quê? Todas as coisas. Não matar, não roubar, não pecar, tudo não.
Repararam? A lei de Moisés é toda proibitiva, para que a gente tomasse cuidado para não fazer por causa das consequências. Olho por olho e dente por dente. Então, na época era assim. Então, são esses que vêm nos trazer essas leis para que nós possamos entendê-las da melhor forma possível. Todas elas estão submetidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que cada parte do Livro dos Espíritos deu origem a uma outra obra. E a terceira lei, as leis morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá nós encontramos toda a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Quais são as características da lei de sociedade? Por que nós precisamos viver em sociedade? Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos, os mais inteligentes, os menos, e assim sucessivamente. Então, viver em sociedade é viver agrupado em núcleos. Vocês conhecem a fábula dos porcos espinhos? Alguém aqui deve conhecer. Uma grande geada, gelo constantemente no local onde esses porcos espinhos estavam reunidos, e eles estavam morrendo, alguns, pela quantidade de frio, a temperatura muito baixa. Quando resolveram se unir, se aproximar uns dos outros, porque eles perceberam que quando se aproximam uns dos outros, cria um calor que evita a morte e que diminui a quantidade de frio. Só que com essa aproximação, eles perceberam também que os espinhos de uns para com os outros estavam incomodando. E aí o que é que fizeram? Se afastaram e se ficaram numa distância tal que os espinhos não ferissem. Que espinho ainda temos e muito. Mas podemos conviver de tal forma que um não fure o outro. E o calor, a energia, conseguiu manter a manada até passar aquele período frio, doloroso e triste, porque os rebanhos estavam se dizimando. Porque cada um queria viver isolado. Então esse frio, esse espinho, significa muitas vezes o egoísmo que ainda nós carregamos, o orgulho, a vaidade, que não queremos conviver com aquele núcleo, mas se faz necessário. Porque nós só aprendemos juntos. Imagine se tivesse cada um de nós sozinho em um planeta. Nós íamos aprender com quem e com quê. Já pensou? Que não teria parâmetro, não teria outro para nos incomodar, para nos dizer como é que a gente está. E aí Deus preferiu unir todos nós na mesma escola, no mesmo planeta, e designar o Espírito chamado Jesus da cidade de Nazaré para nos orientar e para nos conduzir. Ele é o nosso modelo e o nosso guia para a perfeição. E nós estamos vinculados a Ele. Então essas são as características. E o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá na questão 766. Quem gostaria de ler aqui, por favor? Bora. A vida social está em a natureza? Qual é a resposta? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pronto. Então, o objetivo nosso é viver em sociedade, porque nós somos dotados de capacidade, como ele diz aqui, ó, palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Razão, sentimento, vontade, pensamento, que vou trazer aí como atributo do espírito. Como é que a gente aprende a falar se a gente não tivesse ouvido ninguém nunca falar na vida? O bebê começa a falar porque convive com a mãe, com o pai, com os irmãos dentro de casa, todo mundo articula. Até os animais se comunicam conosco. O cachorrinho que balança o rabo, né? Que fica contente e feliz quando nos vê, a gente saiu, quando volta. Tudo isso é viver em sociedade. Então essa pergunta é, a vida social está na natureza? Está. Os animais vivem agrupados, não vivem juntos, a mãe com os filhotes, diferentes porque eles só trabalham o instinto, e nós, além de trabalharmos o instinto, também trabalhamos a inteligência. Muito bem. Obrigado pela leitura. Tem mais leitores por aí, viu?
Então, viver na vida de relação é uma coisa maravilhosa. Atributos de nós espíritos. O espírito somos nós. E eles perguntaram o que é o espírito mesmo. Foi o que eles disseram. Quem vai ler agora? O espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Material. Com centelha. Kardec disse, como é que nós podemos entender o espírito? E eles disseram, imagine uma centelha que varia de cor de acordo com o nível evolutivo, moral e inteligência de cada um. Então somos nós, olha, princípio inteligente do universo. Deus acima de tudo, Criador, cria dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual, somente. E nós, como espírito, nos acoplamos ao princípio material, como estamos aqui agora, usando esse corpo, para quê? Para evoluir. Quando nós deixamos esse corpo, continuamos existindo. Porque o espírito tem a capacidade da imortalidade. Espírito não é criado com matéria. Como tem aqui nesse campo vibracional, outros espíritos que não estão com a mesma indumentária que a nossa. Estão utilizando um corpo mais sutil, que Kardec chamou de perispírito. O corpo espiritual. Mas isso já era falado lá na Bíblia. João já falava, ele disse, eu não sei com que corpo, mas eu tive no primeiro céu, no segundo, no terceiro, ou seja, eu adentrei a vibrações mais sutis, utilizando um corpo também sutil. Então nós somos espíritos, seres inteligentes, não vamos desaparecer jamais do universo. Aqueles que nos deixaram saíram da vida física, aparentemente matéria, mas continuam existindo em qualquer lugar. Por quê? Porque Deus não cria para aniquilar, Deus cria para manter e para engrandecer a sua obra. Então aí está. Então povoa o universo fora do mundo material. Então aqui nós estamos no mundo material, planeta Terra, mas paralelo a esse mundo, a vibração espiritual, porque os mundos são paralelos. Por isso que os outros seres estão no nosso meio, a gente não se choca com eles, porque o nosso corpo é uma matéria e o perispírito é mais sutil, mais leve, apesar de ser semimaterial. Então aí atributos de nós espíritos, toda essa capacidade. Agora estão aqui os atributos, de que é que nós possuímos. Vamos lá. Primeiro, depois, inteligência, livre-arbítrio, vontade, pensamento contínuo, emoção, sentimento. E mais alguns que tem por aí. Nós raciocinamos antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Quando nós fazemos, nós estamos usando o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio ainda é limitado, lógico, ao nível de cada um de nós. O espírito que tem maior livre-arbítrio no planeta, quem é? Jesus de Nazaré, que acompanha todas as reencarnações e desencarnações aqui do planeta. Vontade é o querer. Por que é que vocês estão aqui agora, nesta manhã? Tiveram vontade de vir? Sabia o horário que começa? Já sabem, né? Estão acostumados a todo domingo. E eu vim também por vontade, recebi o convite da casa, a quem agradeço, porque cada vez que eu estudo, eu aprendo mais e me esforçando para colocar em prática. E tenho essa tarefa abraçada com muito carinho, com muito amor, que é divulgar aquilo que eu consigo aprender através da doutrina. Então, à vontade, ó. Pensamento contínuo, aqui está a nossa diferença entre os nossos irmãos, os animais. Os animais também pensam. O instinto que existe no animal é o pensamento bem rudimentar. Só que não é sequenciado, não é continuamente. Pelo instinto ele sabe que o dono já vem lá adiante. Por quê? Pelo faro, pelo cheiro que ele conhece. Não é pelo perfume, não. É pelo cheiro do corpo que nós emanamos, que eles conhecem e que não conhecem. Aqui eles conhecem, eles agradam. Se o cachorro não conhece aquele que está chegando, ele aí começa a se defender, né? Se preparar para se defender de um cheiro diferente. Então, pensamento contínuo nosso, nós não paramos de pensar nunca e não existe parar de pensar.
Quando nós estamos em processo de meditação, a primeira coisa que acontece são os pensamentos numa velocidade incrível. Eles já existem. Nós só estamos observando agora porque nós estamos fazendo um trabalho de meditação. E os orientadores, os professores nos dizem que não é para parar de pensar, não. É para a gente controlar os pensamentos. Não ir atrás dele quando ele aparece. Muitas vezes a gente está aqui, mas pensou numa coisa em casa e vai... Não, volta e vem viver o momento que a gente está vivendo aqui e agora. Então é assim que a gente está aprendendo na vida. Emoção, a gente se emociona quando tem uma notícia, se for agradável, se for não for agradável também. E o sentimento, todos nós estamos aqui imbuídos de um sentimento que só Deus conhece, porque está no íntimo de cada um de nós. Então são os nossos atributos, ó, o quadro de evolução espiritual. Começamos com a animalidade e vamos caminhando, vivendo em sociedade, para poder chegar aqui na angelitude. Eu acho esse quadro aqui fantástico para a gente compreender o nosso processo. O objetivo é esse. Começamos do zero. Animalidade, vivendo no seio da natureza animal, vegetal, mineral, até chegar no corpo hominal. O que alguns não sabem é que nós vamos chegar aqui também na angelitude. Como dizia a música de Moacir Mendes, um dia todos nós seremos anjos, porque é para isso que nós fomos criados. Ok? Quem mais vai nos ajudar agora na questão 775? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Do egoísmo. Ou seja, se a gente relaxar os laços de família, nós estamos voltando para alimentar o egoísmo que os espíritos dizem que ainda é a maior chaga da sociedade. Egoísmo é o ego doente. Primeiro eu e depois eu. Depois eu começo a pensar naqueles que estão mais próximos, né? A gente só pensa nos familiares. Dificilmente a gente começa a expandir. Aí vem os espíritos e nos convidam à prática da caridade, dizendo que fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós nos salvando das mazelas que nós ainda trazemos. Então o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Allan Kardec. Então, o egoísmo ainda é um estado da nossa natureza de espíritos em expiações e provas. Que é isso? A gente primeiro quer se manter. Tudo para nós. E Deus tem um ditado que diz que o sol nasceu para todos. E a sombra, dizem que é para aqueles que merecem, né? Então, tanto o sol quanto a sombra fazem parte da nossa vida e nós vamos buscá-lo de acordo com as nossas necessidades. Então, laços de família. Por que todos nós estamos ligados a um grupo de espíritos que se chama família? E esse grupo vai muito mais além, porque existe uma parte, uma equipe que não encarnou agora e pode ser que não encarne, continuam no plano espiritual desencarnados, nos dando suporte para que nós sejamos vitoriosos agora, com esse grupo que está aí conosco entre as quatro paredes. Tem desafios? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem hora que dá hora de sair e deixar todo mundo lá? Tem. Tudo isso tem, porque faz parte do processo. E se a gente sair e correr lá fora, a gente vai encontrar igual, porque as dificuldades estão em cada um de nós. À medida que nós vamos nos modificando, a gente tem a impressão que fulano está só e fulano está se melhorando. Mas não é fulano que está melhorando. É a minha visão, a minha compreensão de ver fulano que está se modificando. Então nós não podemos recrudescer para o egoísmo. E aí vem a questão do intercâmbio social. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Então a gente tem necessidade, a gente sente essa falta. E quando o indivíduo não está congregando com outros, ele tem um desajuste, um desequilíbrio emocional, o estresse, a ansiedade, a depressão, como se estivesse fugindo de algo.
O seu isolamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga que injustificava a responsabilidade do dia a dia. Então isso aconteceu muito no passado, de seres que encarnavam e que diziam que para servir a Deus é preciso que eles ficassem fora da sociedade. É por engano. Nós pensávamos que era assim, poderíamos até pensar no passado. Certa feita eu ouvi uma palestrante lá no Instituto nos dizendo que ela questionava muito um grupo de pessoas religiosas que viviam numa estrutura cercada, fechada, que não ia às ruas, que só vivia ali naquele cenário. E aí ela perguntava para os mentores que utilidade tem pessoas que vivem segregadas para servir a Deus e não entram em contato com a sociedade. E eles diziam assim: tudo é relativo. Tem pessoas que se afastam da sociedade para não se contaminar com ela, por engano, porque Jesus veio conviver conosco para nos auxiliar a crescer, a evoluir. E ela dizia: minha irmã tem algumas utilidades, por exemplo, aquele grupo de pessoas que se reúnem no local fechado para orar pela humanidade, estão sendo úteis. Porque quantos desastres nós conseguimos evitar, nós espíritos desencarnados, pelas preces que aquelas pessoas estão fazendo. Que estão fazendo com fé, com verdade, e a prece também é uma maneira de servir a Deus. Então, quem se insula pode estar construindo uma violência à lei natural, porque tem necessidade de conviver com outros. Para o deserto, para os montes, aí volta para servir. Exemplo de Paulo de Tarso, eu lembro aqui agora. Quando ele conheceu Jesus, as portas de Damasco, ele pegou todos os manuscritos que tinham em mão e foi para o deserto. Para quê? Para estudar, para compreender, para entender. Mas ele não ficou lá. Ele voltou para divulgar o cristianismo, porque Jesus já havia dito a ele: você vai passar ainda muita dificuldade, mas você é um dos meus vasos eleitos para divulgar a mensagem através do Evangelho. E assim ele fez. E nós conhecemos a história de Paulo de Tarso, Paulo Estevão. Quem não leu a obra, vale a pena ler e preparar para chorar bastante, para se emocionar, porque é uma grande obra que muita gente que estuda o cristianismo não conhece. Principalmente o encontro de Paulo, na época Saulo, às portas de Damasco. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele já responde com uma resposta onde ele se entrega. E diz: que queres que eu faça? E o mestre diz: vai, entra em Damasco que você vai saber o que vai fazer. Pronto. E a partir daí ele começou a fazer. É um também que vem trazer a lei para nós. E voltou para a sociedade para divulgar o que ele tinha aprendido no Evangelho do Cristo. Quem vai ler aqui agora? Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não lhe deu intimamente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias da vida e relação. Sim, hoje os homens buscam a sociedade com instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então a nossa categoria, a nossa natureza é viver em sociedade. É por isso que nós nos agrupamos, nós fazemos passeios, nós congregamos numa instituição, seja ela qual for, depender da religião que nos agrade. Nós fazemos as atividades com outras pessoas, porque sozinho fica difícil. Então, nesse momento, pelo nós estamos passando no planeta, a necessidade dessa unidade, dessa união, ainda é bem maior. Nós falamos, nós pensamos, nós agimos, nós conversamos. Então, tudo isso busca a sociedade por instinto, todos concorrendo para o progresso, que é nós ajudando uns aos outros. Como ele diz, aqueles que sabem mais ajudam quem sabe menos. Imagine se os espíritos evoluídos não quisessem vir aqui, não quisessem se comunicar pelas mediunidades que existem na Terra. Como é que nós iríamos receber as informações? Essa que nós estamos tratando aqui agora, nesta manhã maravilhosa de domingo, aqui no SEDAG.
Progresso, que é a próxima pessoa. Fiquem à vontade. O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer. Não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. No isolamento, causa doença. O indivíduo se debilita, se enfraquece. Deve progredir, mas sozinho não pode. Porque a gente precisa de tudo. Olha a sociedade, precisamos nos alimentar, precisamos vestir, precisamos de médico, precisamos de professores, precisamos de orientadores, de terapeutas, de tudo. E Deus colocou tudo a serviço. Precisamos da natureza, dos animais, a nossa mesa para o alimento. Quando a gente senta na mesa, que nossos avós nos ensinaram a orar, né? Agradecendo todo aquele alimento que nós vamos digerir hoje, em qualquer horário, passou por 1000 mãos por aí afora, que nós nem sabemos e nem imaginamos. Então isso é progresso. E a gente vai ajudando uns aos outros nessa grande caminhada para a gente não se isolar e não embrutecer. Porque o indivíduo que vive isolado, ele se embrutece. Porque ele só volta para dentro dele mesmo, não acredita no externo, não acredita nas pessoas e termina ficando doente. A doença é do espírito, que pode afetar o corpo, que é matéria. Então, todas essas doenças do sentimento, da razão, fazem parte dessa vida do indivíduo fugir da relação e da sociedade. Que mais? Comentário de Kardec. Quem gostaria de comentar igual a Kardec? Fique à vontade. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurar o seu próprio bem-estar e progredir. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. E não isolados, perfeitamente. Grato pela leitura. Então, nenhum homem dispõe de faculdades completas, nenhum de nós estamos completos. Precisamos uns dos outros, porque quem já tem uma paciência precisa me ajudar a desenvolver a minha. Quem já tem um pouco mais de tolerância, convivendo com o outro, vai ajudar. Aquele que já conhece alguma coisa, já vai passar um para os outros. Imaginemos nós. Lembremos dos nossos professores. Eu gosto sempre de falar dos professores, né? É a profissão que eu escolhi para essa encarnação por necessidade. Então, todos aqueles que passaram pela nossa vida, deixou uma marca. E quando a gente lembra bem. Ou deixou uma marca boa ou não boa, mas passou pela nossa vida para a gente aprender alguma coisa. E hoje, no estado em que nós estamos, quando nós lembramos, nós já podemos avaliar se foi bom ou se foi não bom. Então, assegurar o seu próprio bem-estar e progredirem. Então, as faculdades, que faculdades são essas? A bondade, a misericórdia, a justiça, o perdão, a compreensão, tudo isso faz parte do bojo do espírito, mas nós ainda não desenvolvemos no conjunto. Convivendo uns com os outros, com certeza nós estamos aprendendo. E é por isso, se ficar isolado, não vai ter como fazer, como colocar na prática, nem saber como é que eu me encontro, como é que eu estou. Quando isso estiver acontecendo, nós vamos já estabelecer a paz no íntimo de cada um e, como consequência, a paz no planeta e no local onde quer que nós estejamos. Porque a paz do mundo começa onde? Como diz Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim, começa em você, em você, em você. Não é de lá de fora para dentro, não, é o contrário. É daqui para o mundo que nós tanto precisamos. E aí não poderemos deixar de falar dos laços de família. Para fechar esse nosso encontro desta manhã, quem vai ler esse texto aqui para nós? Laços de família. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma,
pelos homens aprendessem a amar como irmão. Allan Kardec. Allan Kardec. Amar como irmão, laços de família. Teve uma época que a Federação Espírita Brasileira, juntamente com os espíritos orientadores nossos, o foco é esse: aperte família, aperte mais esse laço. Então, muitas vezes é difícil apertar o laço, porque no grupo da família nós podemos ter seres que são afetos, como podemos ter também seres que são desafetos. Mas é justamente nessa oficina que se chama família que nós estamos dando um salto de qualidade. Então, por isso que ele diz aqui, os laços sociais são necessários ao progresso. Vizinho, parente, primo, professor, motorista, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Porque cada família é considerada uma mini sociedade. Esse porque os laços de família também são a lei da natureza. Aí eu volto aos animais. Já repararam os animais? Todos eles nascem de um grupo. Então ali tem uma família de animais, de seres que convivem conosco aqui na natureza. Então Deus quis dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Porque nós falamos muito, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente ainda não se sente como tal. Mas, com certeza, somos filhos do mesmo Pai. E esse Pai é que nos criou para que a gente possa apertar mais esse laço, os laços de família. Todos nascem na família. Às vezes nascem, pegam a mala depois e vão embora, né? Vão viver com outro grupo, que já tem afinidade espiritual. E tem outros não, que o grupo está aí e que está todo mundo agredindo todo mundo, porque esses espíritos ainda não têm laços espirituais. Como fala Jesus, a parentela corporal e a parentela espiritual. Então nós vivemos ainda assim, pelos laços mais corporais do que espirituais. Mas com certeza, aproveitemos essa oportunidade, estamos nós aqui agora. Então essa encarnação é muito benéfica para cada um de nós, para que a gente possa fazer o que nós ainda não fizemos. Muita paz, agradeço pela atenção, pela colaboração e com certeza nós já vamos sair daqui diferenciados. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Obrigado. Tem? Vamos lá, se a gente não souber responder, a gente... O mau uso do livre-arbítrio é uma das tragédias humanas, fazendo a sociedade não ser sócio uns dos outros. Com certeza, o mau uso do livre-arbítrio. Algumas pessoas confundem liberdade com libertinagem e fazem coisas que magoam a si e magoam os outros. E acham que pode fazer, mas precisa ter responsabilidade. Jesus nos dotou, o Pai nos dotou dessa capacidade de fazer as nossas ações, mas respeitando o limite dos outros. Que é que diz que a minha liberdade vai até onde eu não possa ultrapassar o direito do outro. O indivíduo tem todo o direito de dizer e de fazer, mas nós também temos o direito de sermos tratados da melhor forma possível e tratar também. Com certeza, Antônio, esses males que estão sendo cometidos ainda na sociedade é pelo mau uso do livre-arbítrio. Porque as pessoas confundem que ter o livre-arbítrio é fazer o que quiser. Não, e o respeito como fica? Marcos pergunta, e nós hoje, o que estamos fazendo com Jesus? O que nós estamos fazendo com Jesus? Alguns de nós já estamos buscando entender, compreender qual é o papel de Jesus em nossa vida. Porque não adianta somente aplaudir, nem louvar, nem bater palma, nem agradecer, se a gente não entendermos que Jesus é o Espírito que foi dedicado por Deus para nos orientar, para que nós alcancemos também o estado onde ele se encontra. Então isso aí é muito relativo, porque tem algumas pessoas que banalizam a mensagem de Jesus, é departamento da vontade e do livre-arbítrio de cada um. Agora nós é que precisamos nos perguntar, qual é o papel de Jesus em nossa vida? Essa reflexão nós fizemos lá no Instituto Kardecista, que é a casa aqui onde eu trabalho, onde eu fui conhecer a doutrina espírita, que alguns trabalhadores aqui conhecem, e no final do ano sempre nós fazemos um encontro com os trabalhadores da casa, dezembro. E esse ano passado nós levamos uma mensagem de Joana,
que diz assim o significado de Jesus. Vale a pena ler. É no livro chamado de Reforma Interior. O significado de Jesus, onde ela faz várias reflexões com vários espíritos que conviveram com Jesus, como se estivesse fazendo uma entrevista. Se nós perguntássemos a Maria de Magdala, a Maria Madalena, o significado de Jesus, ela diria que foi o grande libertador das obsessões. Por quê? Foi essa experiência que ela teve com ele. Se perguntasse a Maria de Nazaré, a mãe, o significado, ela dizia que foi o anjo que ela carregou no regaço, trazido pelo Pai. E no final ela pergunta para nós, e você? Qual o significado de Jesus em sua vida? Precisamos descobrir, precisamos saber. Principalmente à luz da doutrina espírita. Ok? Então agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, Adivaldo, por nos conduzir nessas reflexões da manhã de hoje. E vamos passar para a segunda parte, que é o passe. Essa fluidoterapia que não é obrigatória, mas quem desejar permanece acomodado ao assento, que no momento azado alguém vai convidá-lo para a câmara do passe. E vamos orar. Jesus amigo, te agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos juntos, aprendendo um pouco mais das leis divinas, aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos. Te rogamos, Senhor, envolver os médiuns passistas que se disponibilizam a estar aqui, sendo intermediários desta fluidoterapia. Te pedimos também, Senhor, abençoar a nossa água, para que cada um tenha ali os fluidos de que necessita. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade da manhã de hoje, que em breves minutos, mas que grandiosos benefícios recebemos em tão pouco tempo. Daí a nossa gratidão, Senhor. A nossa gratidão ao nosso companheiro Adivaldo por nos conduzir neste momento em que aqui, nesta tua casa, Senhor, permanecemos, tratando da lei de sociedade. Aos bons espíritos também a nossa gratidão, que a todo momento nos envolvendo em fluidos revigorantes, refazedores, dulcificantes, além da inspiração, do assessoramento que nos envolve a todos. É nesse sentimento de gratidão, Jesus, que finalizamos mais um encontro doutrinário do Deus Amor e Justiça e fazemos votos de saúde e paz para todos.